Fala, galera do Mundo na Bola. Você pode pensar que a discussão sobre um estádio ser tradicional, simples, e um estádio mais complexo, uma arena multifuncional, pode ser uma discussão apenas de gosto. No fundo, é uma discussão de gosto, mas há aspectos técnicos envolvidos que são fundamentais para a compreensão da importância de um estádio mais simples ou de um estádio mais complexo. Normalmente, os torcedores se referem a esses estádios como estádios raízes ou estádios Nutella. Essa é uma simplificação pejorativa, ruim, mas que de fato esconde uma discussão muito importante, apropriada e complexa, que é a discussão sobre como deverá ser o estádio do Flamengo e, mais do que isso, o que vem por trás dessa discussão. O que está escondido atrás dessa discussão. Por que um modelo é melhor do que o outro e por que o Flamengo deveria optar por um desses dois modelos. Nós vamos trazer na live de hoje uma discussão técnica e uma ideia fundamental, pequena, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma ideia que a gente vem trabalhando há algum tempo e, inclusive, foi fruto de uma discussão, a concretização dessa ideia, né, concatenar essa ideia, foi fruto de uma discussão na noite de ontem com um grande amigo meu a respeito da caracterização e da relação do torcedor com o seu próprio estádio. E nós vamos falar sobre isso na live de hoje. E vamos usar como pano de fundo a discussão sobre o que nós vimos nas imagens recentemente lançadas pelo Flamengo. São imagens de um estádio raiz ou de um estádio Nutella. Como vocês sabem, eu trabalhei por muitos anos numa pesquisa sobre estádios de futebol. E a gente tem pouquíssimas publicações dessa pesquisa. A gente ficou muito focado em coleta de dados e tivemos pouco tempo para publicar. Agora nós vamos começar esse processo de publicação de artigos científicos. A gente está escrevendo um artigo científico e a gente estava falando sobre a questão do grassroots football, que é o futebol tradicional, como o futebol era jogado e como era a relação da arquitetura do estádio com esse futebol mais tradicional. Essa pessoa com a qual eu converso é um sueco que agora trabalha na Alemanha, num grande clube alemão. E a gente estava discutindo, e assim, a discussão era sobre o estádio raiz. Tá? A gente fala sobre isso, tá? A gente discute isso de uma maneira bem complexa, bem filosófica. E uma coisa que eu quero dividir com vocês é o seguinte: a gente começou a estabelecer conceitualmente, tentar estabelecer conceitos para o que seria um estádio tradicional, um estádio raiz. Tá? E nós chegamos a algumas conclusões. Bom, primeiro, vou colocar na tela. Design simples e eficiente. Mesmo em estádios grandes, a prioridade é a funcionalidade para o jogo e a torcida, não o luxo. Tá? E o segundo, que talvez seja até mais importante do que o primeiro. Conexão com o clube. O estádio reflete a identidade e a essência do time que representa, sendo um lugar de pertencimento para os torcedores. Como fazer um estádio para o estádio ser um estádio que represente a torcida? Tá? O que a gente está falando aqui, o que a gente está fazendo, é desenvolver um processo, tá? Onde o estádio, desenho que será apresentado, que será concluído, será um estádio que o torcedor se represente. Como fazer isso? Cabe a pergunta: o que vocês estão vendo lá representa o torcedor do Flamengo? Aquilo ali é representativo do torcedor do Flamengo? É uma pergunta. E é pessoal. Algumas pessoas podem se sentir representadas, outras não. Tá? Uma coisa fundamental. Agora, para aumentar a representatividade, esse projeto não poderia ser um projeto de cima para baixo, como foi.
chega um projeto, e não tô nem dizendo se nós não ainda estamos entrando na discussão sobre ser Nutella ou raiz. Nós estamos entrando na discussão se esse estádio, tá? Se esse estádio, além de representar, tem conexão com o torcedor. E como fazer para tê-lo. Uma das maneiras que existe seria fazendo com que o torcedor participe do desenvolvimento do projeto. E aí, nessa hipótese, não será possível fazer os projetos em 7 meses. Tá? Não. O que é melhor é um estádio com essa configuração, com esse acesso, com essa arquibancada, mais assentos, menos assentos, em pé, sentado, área externa, a fachada. Há exemplos em outros lugares, e exemplos mais recentes, não muitos, para ser sincero, não são muitos exemplos, são poucos exemplos. Mas é possível fazê-lo. É possível fazê-lo. É possível fazer um estádio que represente a sua torcida. E aí, para isso, você precisa trazer a torcida para participar do desenvolvimento do projeto. Isso gera um senso de pertencimento. Isso é comum em outras esferas, talvez não em estádios, mas, por exemplo, desenvolvimento urbano, propostas de desenvolvimento regional. Tudo isso existe a participação através de audiências públicas. Isso poderia ser feito pelo Flamengo, ao invés de um projeto colocado de cima para baixo. E que representa, algumas pessoas estão gostando do projeto, outras não, mas você poderia ter um estádio muito mais representativo do torcedor, com um nível muito maior de ligação com o torcedor, do pertencimento, do que esse que está sendo apresentado. E não esse especificamente, poderia ser qualquer outro, desde que fosse colocado de cima para baixo. Esse é o projeto do estádio, engulam. Tá? Simples assim. Simples assim. Não, isso não foi feito. Muito pelo contrário. As informações do estádio, elas são restritas a um grupo muito pequeno de pessoas. Nem alguns conselheiros tiveram acesso ao desenvolvimento do projeto. Isso foi colocado de uma maneira de cima para baixo, minimizando, diminuindo muito a participação dos torcedores e certamente diminuindo a questão do pertencimento. Notem que eu ainda não comecei a estabelecer uma crítica ao projeto em si, ao desenho final, mas ao processo. Por quê? Porque é um processo que está sendo feito de cima para baixo. Não houve e não há ainda, não foi feito ainda nenhuma manifestação por parte da diretoria atual, não foi feita ainda uma manifestação de convite ao torcedor para participar desse projeto. Nós não ouvimos ainda alguém dizer publicamente, olha só, nós vamos convidar o torcedor para participar do projeto, para dar opinião, para votar nas melhores opções, para fazermos essa quantidade. Até agora, nós não ouvimos. A questão aqui é outra, tá? A questão aqui é você sair aqui dessa live, sair aqui do canal, entendendo um pouquinho mais sobre o estádio, sobre a questão do pertencimento, saindo com a ideia e falar, porra, é bonito pra cacete esse estádio aí que o Flamengo tá fazendo. Pô, esse estádio que o Flamengo tá colocando no ar é lindo. É lindo. Pô, vai ser demais esse estádio aí. Sensacional. Mas, porra, eu gostaria de participar. Eu não dei opinião de nada. Por que não fizeram uma votação? O torcedor já não pode votar pra direção do clube. Justo, tudo bem, não pode mesmo, é estatutário. Mas, pô, será que eu não podia participar, dando minha opinião aqui, como seria melhor a entrada, as cores, o telão, a fachada, a arquibancada? Será que eu sou tão estúpido assim que eu não posso nem nem participar, nem votar em 2 ou 3 opções que fossem as melhores possíveis? Você não fez isso, ninguém fez isso. Ninguém fez isso. E poderia ter sido feito. Há tempo para fazê-lo. Isso poderia acontecer, mas não foi feito.